ao PodCrea, o podcast do CREA Paraná, voltado para os profissionais das áreas das engenharias, agronomia, geociências e para toda a sociedade, porque a gente está discutindo aqui sempre temas super relevantes, super interessantes, super bacanas. Fiquem aqui com a gente agora e vão lá na nossa playlist também, que tem vários assuntos e vários programas super bacanas. A gente trata de assuntos mais leves e a gente trata de assuntos que às vezes são meio polêmicos. Um deles, que foi alvo de muitas notícias falsas, vai ser abordado no programa de hoje, que é a PL 1024. Para falar sobre esse assunto, a gente trouxe especialistas nessa questão. Nosso superintendente, engenheiro agrônomo, Celso Roberto Ritter, muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Tudo bem. Penso que é um tema extremamente relevante. Sempre que falamos sobre mudança de legislação, surgem ideias prós, contrárias, isso é normal, isso é fato, é assim que é bom, que o bom debate se dá, com favoráveis e contrários, mas o importante é que a gente possa avaliar com efetividade o que é real e o que não é real. E o que isso traz de benefício também, né? Perfeito. Sabendo o que efetivamente a PL está propondo, aí você pode definir se você é contra ou a favor, mas Sim. em cima da verdade. Sabendo o que é a verdade, né, Dante? O Dante é nosso assessor jurídico, muito bem-vindo. Dante Barleta. Isso mesmo, obrigado. É um prazer a gente poder falar do PL 1024, que altera a lei das engenharias e descomplicar um juridiquês que pode ter por trás, algumas nuances de má interpretação a respeito do projeto de lei e trazer o que ele significa efetivamente para as engenharias aí nesse futuro próximo. Sejam bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês, porque a gente, enquanto comunicação, né, a gente sempre recorre a vocês, me ajuda aqui a entender isso e tal, e sempre somos super bem recebidos, né, e acolhidos nesse sentido, e fica tudo super claro sempre pra gente, e a gente vai dividir isso um pouquinho também com quem está assistindo a gente. Então, vamos começar a falar o que é essa PL que a gente está discutindo aqui hoje. Como que ela vem? E o que é essa PL? Essa PL, especificamente, né? O que é uma PL, sim, super importante também, começar já desmembrando do começo. Começo eu então e você complementa aí. Basicamente é o seguinte, as engenharias, todas as engenharias, a agronomia, as geociências, são profissões regulamentadas. Né? O que quer dizer isso? São profissões que não são de livre exercício da sociedade, como algumas outras profissões são de livre exercício. Basta você saber, você pode exercer a profissão. Hoje, por exemplo. Não está regulamentado. Já as engenharias, a agronomia e geociências são profissões regulamentadas por uma lei. Aí essa lei estabelece as exigências, as qualificações técnicas e cíveis para que uma pessoa possa exercer a profissão. E nesta lei, então, estão estabelecidos todos os regramentos para o bom exercício da profissão. No nosso caso, nós já tivemos algumas legislações, a primeira de 1933, são 2 decretos regulamentadores das profissões. Depois tivemos as leis, à medida que foram surgindo as novas profissões, a partir de 33, foram surgindo algumas novas leis. E hoje, o que vige hoje é uma lei de 66, que é a Lei 594, e algumas leis específicas de outras profissões. Esse PL é um projeto de lei, o Dante pode falar um pouquinho melhor, que é da área jurídica. É um projeto de lei que muda a Lei 5.194. Né? Esse é o princípio de funcionalidade, da utilidade de um PL, mudar a lei que está vigindo. Acho que vale salientar, gente, que a regulamentação profissional ela é prevista na Constituição Federal, no artigo 5º, quando ela fala que o exercício profissional é livre, salvo regulamentação por lei. Né? Então, por isso que é permitido se ter leis que regulamentem as profissões. Então, a engenharia,
a agronomia e outras profissões relevantes, elas precisam ser regulamentadas porque elas colocam valores previstos na sociedade e cristalizados, né, colocados por escrito na Constituição, que têm que ser protegidos. Então, no caso da engenharia, a gente está falando da segurança. Sim, das pessoas, da vida. Segurança da vida das pessoas, né? Então, uma obra tem uma implicação de um aspecto técnico que, se não for observado com muito critério, coloca em risco a vida das pessoas. E com a regulamentação, o PL ele visa alterar a lei vigente, né? E ele tem uma tramitação interna. Ele passa por processos que se dão na discussão do Congresso e nacional como um todo, que ao final vão consolidar um texto final que vai ser aprovado ou não pelo Congresso, né? Então, essa PL, pelo nome, a gente já sabe que ainda não foi aprovada. Não. Só para entender, para ficar bem claro para todo mundo, isso está sendo alterado porque a lei anterior é muito antiga. As profissões elas tiveram mudanças, o sistema mudou nesse meio tempo e é por isso que está sendo proposta essa mudança, ou existem outros motivos que levaram a essa mudança? Existem vários motivos, tá? A lei, de fato, ela é uma lei antiga, né? De 66 O que essa lei regula? Qual é essa lei? A lei atual é a Lei 5194 de 1966, tá? Então, veja, é uma lei que vem ainda do período militar, né? E ela vinha consolidar já uma regulamentação que vinha anteriormente, mas existem algumas situações que não foram abarcadas pela lei. Eu trago aqui, ao meu ver, é a principal. Havia a previsão de 18 conselheiros federais lá inicialmente, só que nós temos 27 estados, 26 e o Distrito Federal. E então todos os estados acabam não sendo representados quando a gente está falando de uma quantidade de profissões. O famoso esquema da roda dos ventos, né? E isso a gente quer falar hoje aqui bastante voltado para os profissionais, né? A PL 1024 sem medo, né? Desmistificando e tudo e tal. E isso diz respeito ao profissional também, né? Isso diz muito respeito porque os CREAs precisam ser representados, porque o profissional daquele estado é representado pelo seu CREA no CONFEA, né? Sim, acho que a primeira pergunta que você fez, acho que é bem importante para os profissionais, que no cotidiano do dia a dia não tem muito contato com essa questão burocrática da regulamentação da sua profissão. Então, fazendo uma abordagem bem objetiva do que você perguntou, Ana, o que é a Lei 554? A Lei 554, ela estabelece as regras para o registro da profissão, ou seja, ela é que determinou que para trabalhar como engenheiro, como agrônomo, como geocientista, precisa primeiro ser registrado no CREA. É essa lei que diz. Perfeito, é essa lei que a gente está falando. A gente está falando dessa lei. Dessa lei. Ela que diz, para trabalhar, prestar serviço na sociedade, nessas profissões, tem que ser registrado no CREA. Então, se ela disse isso, claro que ela também criou o CREA. Na verdade, quem criou foi os decretos de 73. Mas esses decretos foram reorganizados numa nova lei. Essa é a lei mãe. Lei 554, que a gente chama da nossa lei mãe. Então, ela é que definiu a existência dos CREAs. E a existência, em cada estado, um CREA. E ela que definiu que esses 27 CREAs, 26 mais o Distrito Federal, são coordenados, são organizados por um ente federal maior, que está em Brasília, que é o Conselho Federal. Então, a gente chama isso de sistema profissional, que é o sistema composto pelo Conselho Federal, que é o órgão maior que coordena todos os 27 CREAs. Bem, esta lei, então, ela estabelece como é composto o CONFEA, como são compostos os CREAs, quais os direitos e deveres dos CREAs, quais as competências do CONFEA, e estabelece, então, todo o regramento. Essa lei também define quais são as obrigações
éticas e administrativas dos profissionais. Ou seja, não é qualquer coisa mesmo. Não, absolutamente né? não. É a lei que define que se um profissional cometer uma infração administrativa ou ética, ele será punido. De que forma será punido? Punição pecuniária? É multa? É uma advertência? Quem define tudo isso é a lei. É uma resposta à sociedade também, né? Na verdade, a gente pode dizer que a lei representa a vontade da sociedade. Quem fez a lei não foram os profissionais. Quem fez a lei foram os deputados. Foi o Congresso. E o Congresso representa os cidadãos. Então, é correto a gente dizer que o verdadeiro dono das profissões é a sociedade. Sim. Não são os profissionais. Os profissionais, eles têm a licença do Estado, que age em nome da sociedade, para exercer uma profissão. Então, quando formado, o profissional recebe seu diploma. Ele já é engenheiro, ele já é agrônomo, ele já é geocientista. Ele pode exercer a profissão? Não pode. Ele precisa primeiro pedir uma licença ao Estado, nesse caso representado pelo CREA, para exercer a profissão. E aí o CREA, através do registro profissional, dá uma segunda licença para ele exercer a profissão. A primeira é o diploma, Sim. a segunda licença é a do CREA. E aí ele pode exercer a profissão. Só que... E ser responsabilizado também. Só que isso, ao exercer a profissão, ele passa a ser controlado. Controlado pelo CREA, que age em nome da sociedade. Por isso que a gente fala que o papel do conselho é defender a sociedade. Porque ele age em nome da sociedade, controlando o exercício da profissão, para que esse exercício se dê de acordo com os princípios da Lei 5.194 e das suas resoluções resultantes. Entenderam? Voltando para 1024, a gente vê que é algo bom, assim, a gente tem vários pontos positivos. Representação do Conselho Federal, que passa de 18 para 32, o CREA Júnior se tornar realmente oficial, institucionalizado. Que inclusive o primeiro CREA Júnior parece que foi aqui no Paraná, né? A gente eu creio que foi o segundo. O segundo. O primeiro foi em Minas Gerais, quase que concomitante, num ano ou depois, nós criamos o CREA Júnior Paraná. Que já completou 20 anos, né? Parabéns, CREA Júnior. Mas se são coisas boas, por que tem tanta gente que está lutando contra? Quer dizer, o que desperta esse lado, medo, né? Esse medo das pessoas diante dessa lei? Tem um aspecto que é muito curioso na política, não é curioso, é um fato dado da realidade. Quando se busca alterar uma lei, se busca uma intenção, uma visão, mas o que entra no Congresso não é necessariamente o que vai sair. Então, isso gera um debate muito acalorado de como vai ser a interpretação final daquela lei, daquilo que vai sair do Congresso Nacional. Então, tem até uma brincadeira que se diz: tome cuidado com o que você deseja do Congresso, porque pode sair muito pior. Legal. Então, assim, isso que vai gerando um debate acalorado. E as vontades de cada um, de cada grupo que se organiza e que participa do CREA, de ter na sua lei aspectos que considera relevante para a sua profissão, né? E muitas vezes esses anseios não podem nem sequer ser atendidos, porque as expectativas são diferentes dos valores que a legislação como um todo prega. Né? E eu acho que existe uma certa desinformação no processo. Por vários motivos que não cabe aqui a gente classificar, mas por vários motivos, diversos profissionais se usam das redes sociais, se utilizam das redes sociais para exprimir suas opiniões, e nem sempre essas opiniões são embasadas em fatos concretos. Por vezes, por pura desinformação, por não conhecer realmente o que propõe o PL, acaba exprimindo opiniões
não tão verdadeiras e, por outras vezes, até de forma objetiva, com outras vontades, outros interesses, acaba vendendo informações, conscientemente vendendo informações que não são as verdadeiras. E isso causa muita desinformação, porque as pessoas, de forma geral, acabam acreditando, né, isso é um problema generalizado, né, Ritter? Isso Não toca só ao nosso sistema, né? Infelizmente. Então, respondendo a tua pergunta, o que tem causado esses medos? Desinformação. Desinformação vendida ou criada no dia a dia, nos debates, nas informações. A pessoa acaba não lendo com atenção, não se dedicando a estudar, como o meu amigo Dante fez, e o trabalho dele é primoroso, tudo isso aqui foi ele que produziu, é muito bom, e está todo disponível para quem quiser conhecer. O importante é se informar para ter uma opinião, pode ser a favor, pode ser contrário, mas em cima de fatos verdadeiros. E eu acho que é por isso que a gente chamou vocês aqui também. Sim, então, para esclarecer algumas coisas. Acho que vamos desmistificar algumas coisas. Vamos começar falando lá da questão de profissionais estrangeiros poderem atuar. Como que funciona aí? O que tem sido falado, pelo que vocês têm percebido, estando em contato direto com isso aí na rotina? E qual é a verdade, né? Qual a verdade sobre isso? O que a PL propõe de fato? Perfeito. Acho que eu vou dar uma primeira introdução, e o Dante pode me ajudar lá, porque, repito, ele fez um belo estudo sobre isso. A entrada de profissionais estrangeiros no país, ela é prevista desde sempre. Né? Esse processo se deu ao longo do tempo e foi ganhando fôlego à medida que os mercados foram se abrindo, o país foi entrando mais nos mercados internacionais, os mercados internacionais entrando aqui a partir da assinatura de vários acordos multilaterais e bilaterais. Então, a migração de profissionais entre países, ela sempre existiu e, à medida que o tempo passou, evoluiu. Isso é fato. A legislação, a 554, desde 66, ela já se preocupa com essa questão. E ela estabelece que, sim, é possível o exercício de profissionais estrangeiros no país, desde que eles revalidem o seu diploma no país, através do sistema profissional. Então, um profissional que vem de fora, que queira exercer a profissão no país, desde sempre, isso não mudou, e a PL não muda isso é importantíssimo que se diga, não fragiliza esse processo. O profissional que quiser exercer a profissão aqui precisa revalidar o seu diploma dentro do sistema profissional. Ele vai ter que, todos os outros, né? Como em todas as profissões. Ele vai passar por uma universidade ou faculdade do país que seja reconhecida pelo MEC. Essa faculdade vai analisar o currículo que ele cursou lá fora, vai ver o quanto ele equivale aos currículos aqui do país, segundo o LDB, e a escola poderá revalidar o seu título. Se a escola revalidar, a escola vai definir, então, qual é o conteúdo que ele estudou e qual é o título que vai receber aqui, em função dos conteúdos que ele estudou lá fora. Com essa documentação expedida pela escola, pela academia, o profissional estrangeiro vai ao CREA e no CREA solicita o seu registro no Brasil. E aí o CREA analisa, verifica, toma uma decisão, isso ainda tem que ser homologado pelo federal. Então isso sempre aconteceu. O que o PL muda? E veja como é interessante essa questão da desinformação. Foi vendido de alguma forma, não, porque agora fragiliza, agora qualquer um vai vão roubar nossos empregos. Todo mundo vai perder emprego, e na verdade é muito pelo contrário. Por quê? Ele deixa mais rígido? Ele deixa mais rígido, a meu ver, e o Dante pode me corrigir se eu entendi errado, mas os meus estudos apontam que na lei atual ele não fala de reciprocidade, né? A lei atual estabelece que qualquer profissional de qualquer país, mesmo que esse país não tenha reciprocidade, e a reciprocidade é deixar que os brasileiros vão para lá também, né? A lei atual não exige isso, né? Que o país que está do qual também abra que veio, mercado. Exatamente, não tem reciprocidade. Hoje não é exigido isso. Já o PL ele traz essa inovação.
Ele diz, ok, pode vir, porém observe-se que o país de onde ele está vindo precisa Isso deixa, esse primeiro mito que a gente quebrou já deixa muito claro que o problema é a desinformação mesmo, né? E vamos ser bem justos agora. Um profissional de outro país vem para o Brasil, vai trabalhar aqui, vai ser revalidado, da mesma forma que um profissional brasileiro que for para outro lugar, tem o direito de trabalhar lá e atuar lá a partir do momento que ele for revalidado. Então, é uma troca. É uma troca. E a maioria dos países exigem reciprocidade. Né? Só nós e a gente não exigia e a proposta que a gente exige. Nós até, desculpe Dante, só para fechar essa ideia, nós até tínhamos e temos um acordo de reciprocidade, por exemplo, com Portugal. Mas veja, foi um ato voluntário, de vontade do Conselho Federal ir lá e fazer. Com o PL, não. Passa a ser exigência legal que haja reciprocidade. Então tem uma base jurídica muito mais firme que uma vontade entre os conselhos profissionais daquele país e do Brasil de fazer um termo de reciprocidade. Agora não, é uma base, não sei, Dante, se você concorda com essa visão. Com o encurtamento de distâncias do mundo, né, você precisou criar critérios de flexibilização, e a reciprocidade é uma forma de adiantar essa revalidação de alguma maneira e ter um consenso do que é importante para as profissões de engenharia. Então você facilita num aspecto de não ser tão burocrático. Ele continua tendo regras muito claras e até mais rígidas, no sentido, olha, você precisa ter uma formação mínima para atuar no nosso país, e você pode exigir a mesma coisa do nosso profissional quando ele for atuar no exterior. É o que espera-se, né, gente? Voltando lá à sociedade, que é o nosso principal fim, não é uma picuinha, é porque os profissionais têm que estar, de fato, aptos a exercerem a profissão. Aqui tem uma curiosidade que a alteração para a inclusão da reciprocidade não estava previsto no projeto de lei original protocolado no Congresso. E numa segunda versão, que ocorreu ali no meio do governo Bolsonaro, foi incluída essa disposição um pouquinho diferente do que está hoje. E depois ele foi corrigido mais uma vez, ainda, se eu não me engano, no governo Bolsonaro, foi corrigido uma segunda versão de um parecer que foi efetivamente aprovado nas comissões, e é o que permanece até hoje. Então hoje o critério está muito claro. Precisa de reciprocidade, não é de qualquer forma. Os conselhos profissionais ou o conselho profissional, os CREAs, vão poder negar caso os critérios não sejam atendidos, e abre um espaço para que o CONFEA, os CREAs, atuem com mais força em firmar tratados de reciprocidade. Então, além disso, o que mais que esse projeto de lei traz de benefícios para o profissional, para a sociedade? Eu diria que, além da ampliação, além da reciprocidade, além da ampliação da representatividade no CONFEA, que é essencial para que os trabalhos sigam num bom tempo, num bom caminhar, foi atribuído ao CONFEA a possibilidade de trabalhar com aperfeiçoamento e valorização profissional, coisa que na lei anterior não ficava tão claro nas atribuições do CONFEA e dos CREAs. Na prática, o CREA Paraná, pelo menos, já faz há muito tempo esse trabalho, né? Verdade, mas o que o Dante traz é de extrema relevância. Por quê? Na Lei 5.194 atual, sem as mudanças do PL, ela não tem no seu bojo autorização para que o CREA invista parte dos seus recursos em aperfeiçoamento profissional, salvo uma pequena alíquota que seria 10% daquilo que o CREA arrecada ser aplicado em aperfeiçoamento. É um valor muito pequenininho, porque eu não sei se os colegas aí profissionais sabem, mas da arrecadação total do Conselho,
os valores que entram nos cofres do Conselho de multas é menos de 1%. Menos de 1%. Né? Então, o CREA arrecada muito pouco a partir de multas, porque o grande objetivo do Conselho não é multar, né? É educar, é adequar, é corrigir. Então, nesse sentido, os valores que o CREA poderia investir com base na Lei 54 seria 10% de 1% da sua arrecadação. Quer dizer, é quase nada. E é só, na lei atual, é só para aperfeiçoamento cultural. Não fala sobre valorização profissional, sabe? Não fala sobre outros elementos técnicos de qualificação. E como é que nós fazíamos, então, né, para fazer isso? Nós nos amparávamos numa outra lei, que é a Lei 13.019, que não é a nossa lei-mãe. A Lei 13.019 permite que os órgãos públicos façam parceria com organizações privadas, sem fins lucrativos, para fins de atuação, podemos dizer assim, fazer coisas que o Conselho não tem perna, não tem braço para fazer. Então, o Conselho pode pagar a conta, né, fazer o pagamento, as transferências, a transferência de recursos, para que uma entidade sem fins lucrativos consiga fazer. E a gente encontrou aí uma parceria muito bacana com as entidades de classe, né, que são entidades que pertencem aos profissionais e não têm fins lucrativos, para que elas façam, em nome do Conselho, aquilo que o Conselho precisa fazer. Com a alteração que o Dante apontou, o PL traz para o bojo da Lei 554 a possibilidade de o CREA aplicar os seus recursos na questão de valorização profissional e de aperfeiçoamento técnico, capacitação técnica. E não estabelece um limite de 10% para isso, né? Ele diz que pode. Aí vai depender, claro, do orçamento do Conselho. Tem conselhos que tem alguns CREAs que têm um orçamento um pouquinho melhor, tem outros CREAs que têm um orçamento um pouquinho maior, tem estados pequenos, estados grandes, então vai depender do orçamento de cada conselho. Do equilíbrio, né, entre cada uma das atividades, da fiscalização, do registro. Não dá para um conselho profissional não pode escolher, uma autarquia profissional não pode escolher onde ela simplesmente vai aplicar todo o recurso. Ela tem que fazer tudo de maneira ótima. Mas já é um grande avanço, né? Quando você coloca isso em lei, na lei mãe, né? Você está incentivando cada vez mais também a que os CREAs façam esses eventos e cursos e tal. É que o aperfeiçoamento faz parte do que vai ser fiscalizado depois. Então perfeito. É essencial você ir preparando previamente o profissional. Isso que o Dante falou é talvez a coisa mais importante do processo. Por que o CREA deve fazer isso? É porque o CREA quer agradar os profissionais? É porque o CREA quer ser bonzinho? Não, é porque o CREA sabe que investir em qualificação, em conhecimento, em aprimoramento ético, aprimoramento administrativo, significa que eu vou ter menos problemas de fiscalização, né? Quanto mais o profissional estiver conhecedor do processo, das regras éticas, das regras administrativas, do seu conhecimento técnico, menos problemas. Menos ele erra, né? E mais a sociedade ganha também, porque... O mundo ideal é 0% de multa. O mundo ideal, na verdade, é não ter CREA, né? Sim. Exatamente. Sim. Mas a gente sabe que a sociedade é falível, né? Os profissionais são falíveis. Então, aí precisa o controle do Estado para estabelecer aqueles que escapam sistema de controle, do bom rumo, ser trazido de volta para o seio dos bons profissionais, né? Pessoal, então, você vê como é que passa rápido. Já estamos indo para o final do programa, já passou. Já, eu acho que a gente conseguiu esclarecer bastante coisa. Eu acho que se vocês quiserem deixar mais algum recado sobre a PL, nesse sentido de informar os profissionais, né, para que eles se informem, né, mais e tal. Seria bom a gente trazer 2 itens. Um é detalhar um pouquinho mais, a gente falou um pouquinho aqui de representação federativa e quantidade de conselheiros, a gente não explicou bem o que é. O que hoje nós temos? Hoje, o Conselho Federal, que toma as decisões de terceira instância, é quem coordena todo o país, em termos de sistema CONFEA-CREA, ele é composto por 18 conselheiros.
18 conselheiros. Isso quer dizer que tem estados que não têm representação, não tem um conselheiro federal, não consegue manter em tempo total um conselheiro lá para ajudar nesse processo decisório. E aí o estado não é representado. Né? Nesse período de 3 anos, às vezes, que o estado fica sem um conselheiro federal, o estado não é ouvido de forma direta no processo decisório. Claro que, de alguma forma, o CREA expressa, né, daquele estado que não tem o Conselho Federal, mas não tem lá um Conselho Federal para votar, para exercer o seu direito de voto e ajudar a decidir uma coisa de acordo com os entendimentos da sua base profissional aqui do Paraná, porque é uma representação, né? O Conselho Federal representa, ele é eleito pelos profissionais do Estado para representar os profissionais do Estado lá no processo decisório em Brasília, como se fosse um deputado do Congresso. Sim, muito parecido. O sistema é muito parecido, exatamente, né? E aí a gente fica períodos sem representação, depois volta, tem 3 anos, fica 3 anos fora, é o que a gente chama de rosa dos ventos, só que a gente falou. O PL muda isso, ele estabelece que todos os estados terão um conselheiro o tempo todo, né? E aí nós temos essa representação. Que é óbvio, né? Que deveria, né? Está corrigindo uma coisa que era do passado. Por que era assim? Porque lá no passado não existia um CREA em todos os estados. Né? Existia, às vezes, em algum lugar, existia um CREA para vários estados. E lá, na década de 60, 70, então, isso mudou. Hoje nós temos 27 CREAs. Né? Então, como parâmetro, Ritter, vale destacar que outros conselhos têm muito mais representantes. Então, se não me engano, o CRM tem 2 titulares por estado. O de enfermagem, acho que tem 3. Não sei exatamente, mas varia entre 2 a 3, às vezes até 4 representantes por estado para formar conselhos menores que o sistema. E legal, porque até descentraliza, tem opiniões até contrárias dentro do Estado, que também é importante, do Estado, que também é importante. Então, corrige o erro histórico. E só para fechar o segundo item, que eu falei que era importante, o PL ele também traz um estabelecimento de prazos para as decisões dos CREAs. Hoje, o processo de registro, ele não tem um prazo determinado. Se tiver alguma dificuldade no conselho, no CREA, esse pedido de registro profissional pode demorar ad eterno. Algum tempo e até ano, né? O PL ele estabelece 90 dias. A partir da data do protocolo do pedido, o CREA é obrigado a conceder ou negar, se não estiver adequado legalmente. É incrível para o profissional. Decidir em 90 dias, no máximo, né? Em 90 dias, as situações de registro profissional e de empresa, né? Óbvio que hoje já 90%, muito além disso talvez, já é decidido em menos de 90 dias. Né? No nosso caso aqui do Paraná, se o registro estiver tudo correto, é questão de dia. Às vezes, em um dia ele já está com o seu registro. Mas não é porque já é resolvido. Porém, é uma proteção ao profissional. Né? Só que isso é para 90 e tantos %. E aquele percentual que demora 3 meses, 4 meses, 5 meses, e a pessoa precisa trabalhar, a empresa precisa atuar e o registro não sai, Até dificuldade de acesso à justiça. E às vezes precisa recorrer ao plenário do CONFEA em grau de recurso. Então, alguns passam, e para esses poucos que passam, é extremamente sério esse problema. É uma insegurança jurídica. Né? E o PL estabelece que em 90 dias, se o Conselho não decidir acerca do pedido, o pedido é concedido de forma precária, mas ele tem o seu registro profissional, a empresa tem o seu registro e pode trabalhar enquanto o processo continua sendo discutido. Isso é uma vantagem eu bastante só grande também. ouvi vantagens aqui, claro que infelizmente a gente não pôde se aprofundar, né? Mas eu só vi vantagens para os profissionais aqui a partir do que a gente conversou. Eu confesso que a partir daqui eu consigo ter um entendimento e espero que quem tenha assistido o programa possa tirar o seu entendimento a partir do que foi falado aqui também. Como foi dito, positivo, negativo, favorável ou não, o importante é que a gente vai trabalhar com fatos a partir de agora, né? A gente está embasado no que é fato. É isso. E acho que é importante dizer, tem dúvida sobre o PL? Liga no CREA, conversa com a gente. Sim. Né?
fazemos um bate-papo, dependendo da situação, podemos até fazer uma reunião, entidade de classe, profissionais da cidade, temos aí as inspetorias, as A gente regionais. já fez alguns eventos, né, Rita, que a gente debateu esse tema, Sim. então a gente está plenamente à disposição para construir aí um entendimento correto a respeito do PL e até sugerir outros caminhos, né, talvez no caminhar, outras alterações de outras leis que que impactam efetivamente na atribuição da engenharia. Enfim, tem um caminho bem legal que tem que ser constante. Não dá para terminar esse PL e ficar mais 60 anos sem Exatamente. pensar no futuro da engenharia. Né? Sim. Gente, muito obrigado pela participação. Relembrando, qualquer dúvida, liga no CREA, fala com a gente. Tenho certeza que o canal está aberto, né, pessoal? Com certeza. É isso aí, nosso programa acaba aqui. Acompanhem os outros programas no YouTube e nas redes sociais. Ana? Fica ligado aí nas redes sociais. Toda sexta-feira sai um programa novo. Se você quiser ver programas mais antigos, também tá tudo lá na nossa playlist, né, do Pode Crer no YouTube. Obrigada para você que ficou com a gente até o final. E a gente se vê no próximo. Até, um abraço. Obrigado.